Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast em alusão aos 60 anos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC, a serem comemorados em 12 de novembro de 2025. Eu sou Edilene Firmino, jornalista e mestranda em comunicação aqui na UFC, e estarei com vocês durante este nosso quarto episódio, que será dedicado à quarta década vivida pelo nosso curso, que vai de 1995 a 2004. Para nos ajudar a recuperar esse período de uma década do nosso curso, temos a honra de receber dois convidados muito especiais que foram alunos do nosso curso durante essa quarta década de funcionamento, o Érico Firmo e a Cris Bonfim. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Eu vou falar, como eu antecedi o Érico, vou falar primeiro. Cronologicamente. Eu fico muito feliz em voltar aqui. Eu tenho uma gratidão muito grande ao curso de comunicação, de onde eu vim na graduação e depois de algum tempo eu fiz mestrado. E, assim, é sempre um convite que eu tento atender, porque eu acho que é importante esse diálogo, que é importante essa retomada, e é importante trazer um pouco essa lembrança do que foi o jornalismo em 95 para mim, de como ter estado na UFC e ter aprendido na UFC transformou a minha trajetória de vida e me deu uma profissão, e me deu uma carreira, e eu sou muito grata às oportunidades que eu comecei a ter a partir do momento em que eu me tornei estudante de jornalismo e depois profissional de jornalismo, por causa da UFC. E você? Tudo bom, Erilene? Cris, um prazer estar com vocês, duas baita profissionais. E é sempre bom demais estar aqui, né, nesse estúdio. Tive aula que era diferente, né? Mas muito legal. Tá, que é sempre nostálgico, né? Andando ali por baixo. No nosso tempo, né, Cris? A gente não entrava por onde entra hoje, né? Tinha entradas na 13 de maio e na rua aqui de trás. Mudou algumas coisas, mas muita coisa permanece. É muito legal sempre voltar. Que bom, que bom. A gente convidou vocês aqui para poder conversar um pouco sobre as experiências em sala de aula e as vivências fora dos muros da universidade. Antes, eu gostaria de apresentar rapidamente um pouquinho de vocês, contar um pouco da história, porque vocês dois são pessoas que, de uma certa maneira, engrandecem também o nosso curso. Faz sentido a gente, quando a gente vê a trajetória de vocês, faz todo sentido que a gente viveu e vive aqui. O Érico Firmo é editor de política e colunista no O Povo desde 2004, já foi repórter de política, editor adjunto na mesma área, editor de cotidiano, editor do jornal O Povo, coordenador de conteúdo digital e editor de cidades. É formado em comunicação social, jornalismo, aqui pela UFC. Assinou por 5 anos a coluna Menu Político, aos domingos. Desde 2011, mantém coluna diária de política. Foi também repórter do Anuário do Ceará e da revista Fale. É autor do livro Rosa da Fonseca, ensaio biográfico, publicado pela coleção Terra Bárbara, e coautor do livro Jornalismo em Tempos de Pós-Verdade. A Cris Bonfim, é jornalista com graduação e mestrado em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará, a nossa UFC. Atua na gerência de comunicação do Museu da Imagem e do Som do Ceará desde junho de 2024. Também trabalhou com comunicação pública na Procuradoria-Geral do Estado e na Secretaria de Saúde do Estado. E atuou na redação dos jornais O Povo e Diário do Nordeste. Ao longo desse período, foi repórter de Cidade, Brasil, Mundo e Economia e editora de Nacional e Internacional. Recebeu comendas como o Prêmio Ayrton Senna, Prêmios Ibero-Americanos de Comunicação pelos Direitos da Criança e da Adolescência, do Unicef, em 2003, da Visão Mundial, em 2008, e Câmara dos Dirigentes Logistas, em 2010. Foi finalista nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo, em 2008, e do Prêmio CNH de Jornalismo, em 2007. Também foi diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará, o Sindijorce, de 2005 a 2010.
Dadas as devidas apresentações, vamos ao nosso papo. Primeira pergunta. Para começarmos, a gente gostaria de pedir que cada um de vocês contasse brevemente quando e como decidiram cursar comunicação social na UFC. O que motivou essa escolha naquele contexto dos anos 1990 e 2000? Naquela época, já tinha outro curso de jornalismo aqui no Ceará, não? Na Unifor? Ou só tinha aqui? O da Unifor, eu acho que na época da crise, não. O da Unifor, quando... Eu acho que começou em 2001, algo assim. Então, iria começar ainda o da Unifor quando eu fiz vestibular. Eu acho que já tinha, na época, Cris, talvez, lembra, estava tendo uma confusão enorme, porque tinha uns cursos sequenciais, sim, que era da Faculdade Gama sim, Filho. Sim. E tinha outros cursos abrindo, aí veio abrir curso da FANO, e alguns dos primeiros. Então, acho que quando eu fiz vestibular, eu não sei se o da UFC ainda era o único, mas estava num processo já de criação de outros cursos. E o que é que fez com que você escolhesse comunicação social e UFC? Vou deixar a Cris falar antes, não, que ela escolheu antes de mim. Vai, Cris. Então, eu, com 17, 18 anos, é tão difícil escolher o que você vai fazer pro resto da vida, né? Eu não tinha muita certeza. Quando eu estava no terceiro ano, eu acabei entrando... Tinha as específicas, né, que a gente tinha que fazer, escolher. Eu acabei entrando para a turma que ia fazer área de saúde, mas era meio perdida, não sabia ainda o que eu queria. E eu sempre adorei escrever. E aí, assim, a palavra e a escrita, as redações eram algo muito presente na minha vida e algo que eu conseguia... Eu era muito tímida e conseguia um certo... é por aqui, eu gosto de fazer isso, enfim... E aí eu tentei fazer medicina, meio que sem saber direito o que queria, não passei. E aí no meio do ano não tinha UFC, e aí eu fiquei, meu Deus, não é isso que eu não sei direito para onde eu estou indo, não é isso que eu quero, o que eu gosto de fazer? E aí eu adorava assistir programas jornalísticos, grandes reportagens, Caco Barcelos, assim, poxa, que legal isso e tal. E aí eu disse, eu acho que eu tenho que enveredar por essa área da escrita, algo que tenha mais a ver com que eu consigo me sair melhor e não sei, o que eu vou... Mas eu não vou trabalhar em TV, né? Eu não me sinto muito bem, não sou muito espontânea na frente das câmeras, elas me travam um pouco. E aí eu quero... Na primeira aula, assim, quando eu vim para cá e perguntaram o que você queria, o que você vai fazer, eu disse que eu ia ser repórter de revista. Nunca fui. Mas eu sabia que eu ia trabalhar com texto, né? Nunca pensei em TV. E aí, quando foi no segundo vestibular, aí eu fiz para jornalismo, mas eu não contei para ninguém que eu tinha feito para jornalismo a inscrição. Porque eu estava, eu estou com medo, eu não quero que ninguém dê... Vou tentar. Aí deu certo, e aí em 95.1 vim parar aqui verde, assim, sem saber muito o que ia ser de mim, mas... eu acho que a UFC foi uma porta aberta para muitas descobertas, assim. E quando eu cheguei, eu estava fazendo 30 anos. E eu lembro, uma das fotos que eu tenho é uma foto que foi feita ali no pátio, né? Ali em frente o puleiro. E várias pessoas com carinha de bebê, assim. Eu, a Thaís, que hoje trabalha na Rádio Universitária, Henrico, Cíntia, Ronaldinho, Silvia Bessa, Felipe Araújo. Enfim, tem um monte de gente lá que fez parte da minha trajetória e que já estava lá há 30 anos atrás. Queremos esta foto urgentemente no nosso escritório. Do Érico. Olha, eu não sabia exatamente o que eu queria, né? E minha mãe queria que eu fizesse medicina, mas muito cedo ficou claro para mim que eu não ia fazer medicina. E tinha uma coisa, mais para a área de humanas, então alguma coisa próximo de humanas, né? Então, assim, eu vou fazer direito, só que tem hora que direito é chato, né? Depois você começa a trabalhar com política, começa a achar legal algumas coisas de direito que acaba sendo necessário. E aí... eu começou a ter a ideia, eu não sabia exatamente o que era o curso de comunicação social / jornalismo na época, né? Que tinha sido o curso de jornalismo, depois virou comunicação com habilitações
e até voltar a ser jornalismo. Então era uma coisa meio diferente na lista do vestibular. E eu não sabia exatamente o que era, assim, não, é comunicação, mas tem uma parte que é jornalismo, como é que é exatamente isso aqui? E o pessoal, quando eu falava da ideia, o pessoal pensava, na época, hoje seria o William Bonner, né? Vai mudar agora, mas na época eu achava que você ia ser o Cid Moreira, né? E eu não sabia, eu também tinha assim, eu não quero, né, ir para frente da câmera, não quero, diz, não, vou escrever. Sendo que depois, estamos aqui nós no podcast, né? Aí todo dia eu faço podcast no YouTube, participo na TV, estou no rádio todo dia. Acaba que o jornalismo, você sabe por onde entra, às vezes, né? E hoje é uma coisa só, né? O pessoal vê a gente mesmo no Instagram hoje, quando sai nos stories, aí pronto, o pessoal, lhe vi e tal. Então, embora nunca deixei de escrever, né? Até hoje estou lá no jornal de papel. E aí, então, aí foi um pouco assim, eu não sabia direito o que ia ser o curso, como é que eu fico pensando assim, rapaz, eu fiz uma escolha muito doida, né? Que eu não sabia que era uma coisa que ia pesar para minha vida toda desse jeito, assim, sei lá, 25 anos que eu entrei aqui, então, mas foi meio que assim, eu não sabia nem onde era o curso, eu não sabia se ia ter aula aqui no Benfica, se ia ser no campus do PC, eu não sabia onde é que funcionava, né? Tava começando, eu não tinha, no ano que eu fiz vestibular, foi o ano que se comprou um computador lá em casa, então a gente não tinha essa facilidade, assim, não existia Google em 99, se existia eu não conhecia ainda, então não tinha como pesquisar, e mesmo assim, a internet não tinha esse acervo tão grande de coisas, assim, vou pesquisar como é o curso de comunicação na UFC, hoje tem o site lá, na época era mais difícil ter informação, né? Mas o que eu acho a primeira coisa que eu pensei para fazer jornalismo, eu queria escrever sobre cinema. Hoje eu até sou bem menos, eu era um cinéfilo bem dedicado naquela época. Hoje eu passo muito tempo sem ver um filme. Para ver um filme hoje, eu vejo, se eu não for no cinema, eu passo 4 dias para ver, que eu cochilo ali dos primeiros minutos e tal. Mas assistia filme pra caramba, escrevia umas críticas, então nunca trabalhei com cinema diretamente, né? Mas quando chegou isso, eu começando a pensar, quando foi na época do vestibular, eu já queria trabalhar com esporte, já queria escrever sobre futebol. Nunca escrevi sobre futebol também, né? Mas sempre gostei de política, que acabou sendo a coisa que eu acabei trabalhando mais. Enfim, então foi meio que assim, as coisas foram meio que acontecendo, né? Vai e deu certo. Assim, né? Exatamente. Mas quando vocês chegaram aqui, vocês já vinham sem saber muito o que era. Mas quando vocês chegaram aqui, vocês se lembram da primeira impressão que tiveram do curso, como era o ambiente do departamento, dos professores, dos colegas, assim, chegarem na primeira semana, encontrei o meu lugar, ou então eu quero ir embora. Quais foram os primeiros sentimentos, as primeiras sensações de quando chegaram aqui? Eu vinha de uma escola particular, né? E a concorrência tinha sido muito alta e tal. E eu vim e vi aquele pátio, assim, nossa. E os computadores, os equipamentos, eu entrei no governo Fernando Henrique. Uhum. Então, esse governo de 95 a 98, eu acho que era o mandato dele, ele não investiu muito na universidade pública, né? Então, a gente estava num período meio carente, assim, e com professores, vagas ociosas, né? Vagas que não estavam sendo ocupadas, professores substitutos. Então, assim, não foi um período muito fácil, mas havia professores, havia referências profissionais muito importantes, alguns que estavam voltando do doutorado, acho que a primeira leva assim, de professores que tinha feito doutorado fora. Eu fui aluna do Silas de Paula, eu fui aluna da Júlia Miranda, do Gilmar de Carvalho, do Ronaldo Salgado. Então, essas referências humanas, né, esses professores, eles marcaram muito a minha história, a minha trajetória. Então, eu acho que foi uma descoberta, assim, de, poxa, que complexo estudar isso, que complexo estudar comunicação e quanto o nosso trabalho pode ser relevante socialmente, né? E eu acho que estar com essas pessoas e discutir e aprender com elas foi um marco, realmente. Foi um marco na minha vida. E eu sempre, assim, eu vim de uma família muito humilde.
Os meus pais não têm curso superior, eles eram bancários, né? E vieram do interior. Eu sou do interior, eu nasci em Crateús e vim para Fortaleza para fazer ensino médio e cursar uma graduação, porque também não tinha, a universidade não estava tão presente nas cidades do interior como está hoje, né? Então, quem queria buscar outras oportunidades vinha para Fortaleza. Então, assim, estar aqui foi muito diferente para mim, porque, de repente, algumas discussões que eu ainda não alcançava ou que eu não tinha ainda maturidade para entender quando eu estava no colégio, de repente, poxa vida, então é por isso que é assim, por isso... Então, não se investe na universidade pública nesse momento, por quê? Por que é perigoso investir aqui, sabe? Por que é que determinados governos não gostam de apostar na universidade pública e no ensino público? Enfim, e aí foram anos muito... marcantes para essa virada, né? De uma adolescente que veio de uma escola particular para uma estudante de graduação na UFC. E que discussões a gente fazia aqui naquela época sobre neoliberalismo, sobre democracia, ainda muito, né, muito recente a Constituição de 88, nesse período, né? E qual era o papel do jornalismo naquela época? A internet ainda não tinha essa força toda. Eu lembro que meu primeiro estágio no Jornal O Povo, a gente tinha alguns computadores que acessavam a internet. Não tinha, nem todos os computadores tinham internet, era aquela telinha escura com as letrinhas verdes, assim, sabe? Então, era ainda muito precário. A gente pesquisava em Barça, em arquivos de jornais, né? Recortes de jornais, pastas. Eu quero a pasta sobre o fulano de tal. Aí vinha a pasta, subia para a redação, a gente ia pesquisar. Então, eu peguei essa transição muito... E aí, isso, 97, por aí, né? Eu lembro que a minha primeira matéria assinada, que foi a mudança dos permissionários do Mercado Central, que eles eram onde hoje é o Banco do Nordeste, Centro Cultural do Banco do Nordeste, sim, era ali e foram para o prédio onde funciona até hoje. E aí eu fiz num sábado à tarde e tinha um sistema que você tinha que salvar de um jeito X para que o texto continuasse lá no outro dia. E eu, verde ainda, não sabia direito, eu não salvei daquele jeito. Eu salvei de um jeito que só valia para aquele dia. No outro dia, foram procurar... Não ia sair no mesmo dia, ia sair na segunda. Foram procurar a matéria e não estava mais. Aí eu tinha o meu bloquinho com todas as anotações. Então, a minha primeira matéria assinada foi escrita 2 vezes. Cris, eu lembro muito disso. Cris, mas aqui, nesse ambiente daqui, quando tu chega, justamente nessa diferença de uma escola particular e você chega aqui... esse mundo todo novo aqui, diferente, as relações com os colegas. Tem muita gente que se assusta com as humanas, né? Como é que foi esse primeiro impacto para ti? Tem mesmo naquela época, mas tem uma liberdade na dinâmica das salas, na dinâmica do convívio. Você percebeu alguma coisa nesse sentido? Foi continuidade, foi novo? Era novo, porque a gente tinha as aulas de extensão, que era ali no pertinho do céu. Então, tinha a primeira disciplina, de 2 às 4, depois de 4 às 6, aí depois tinha o happy hour ali no pertinho do céu, era a convivência. A Cris me obriga a explicar o que era enciclopédia Barça, que Barça era uma enciclopédia de papel, de livro, que a volumes grossos, que era onde a gente pesquisava, e essa ambiência que ela está dizendo, eram uns barizinhos aqui ao redor do Centro de Humanidades aqui da UFC, que hoje são outros nomes, mas os barizinhos permanecem, né? Então, assim, essa convivência sobre que palestras a gente vinha ver, tinha semana de comunicação, e eu lembro que a gente tentou trazer o Alberto Dines, ele deu um sonoro não, mas a gente tentou. Então, assim, tinha uma efervescência ali de ideias e de discussões que foram importantes, né, para amadurecer a profissional que iria sair daqui,
né? Então, assim, eu fui do CA, né? Era CA na época, né? Porque era só uma habilitação, que era jornalismo. Depois é que virou DA, quando a publicidade começou. Então, no CA, a gente fez alguns movimentos, assim, de encontros culturais, de fazer... Tinha um momento que era depois da aula, antes da farra. Esse nome foi dado pelo Henrico Rocha, que é meu amigo até hoje, e ele era o agitador cultural, assim, do CA. E aí, esse momento era sexta-feira à tarde, a gente chamava alguém para conversar sobre o que fazia, geralmente alguém da área de comunicação, né? Às vezes um colega que já tinha se formado, estava em redação, falar um pouquinho sobre a trajetória e tal, ouvia uma música, era ali na calçadinha do CA. E antes das pessoas saírem para uma farra, era depois da aula, terminava antes da farra. E aí foi muito legal, assim, e esses contatos, caloradas, né? Encontros com outros cursos, com colegas da psicologia, da história, que também transitavam por aqui, de discussões sobre, nossa, o que é que a gente está fazendo aqui? Qual o papel do jornalismo? Qual o papel da universidade pública? Como é que a gente faz diferença? Né? A gente entra muito sonhador e, assim, eu não perdi essa vontade de querer fazer diferença nesse sentido. Como é que o meu trabalho, como é que o nosso trabalho... Hoje eu não trabalho mais em redação, mas trabalho com comunicação num museu público, né? Como é que o nosso trabalho impacta e melhora a vida das pessoas e de que forma isso pode ser relevante, pode ser transformador, né? Hoje eu trabalho no Museu da Imagem e do Som, do Ceará. A gente tem uma visitação que é relativamente grande e tal. E, assim, me dá uma satisfação imensa ver as pessoas lá contemplando, aprendendo, vivendo a cultura, né? E a comunicação faz parte disso, porque é assim que as pessoas sabem o que está rolando, o que está acontecendo lá, quais são as atividades. E o nosso papel na comunicação lá é justamente isso. Como é que a gente chega até o público, como é que a gente informa que é de graça, como é que a gente diz que sai um pouquinho da tela, venham para cá, né? Enfim, eu vim para a comunicação, vim para o jornalismo com a vontade de fazer algo que fosse coletivo. Com vontade de fazer algo que melhorasse um pouco a vida das pessoas. E eu acho que, de certa forma, a gente consegue, quando a gente busca informar, busca trazer uma informação de qualidade. O Érico, que está em redação, a gente vê como é difícil sustentar essa informação aqui é checada, essa informação aqui veio de uma entrevista exclusiva, né? E, assim, acompanhar como esse trabalho também vem sofrendo ataques, né? Como é que a gente enfrenta isso como sociedade, não como indivíduo, né? Porque não é uma questão individual, é coletiva. É verdade. E tu, Érico? Olha, nossa, eu lembro demais como foi a chegada. Eu vim também de escola particular, eu estudei muito tempo num colégio de bairro lá e depois fui para um desses colegiões e tal, aqui perto até. E quando eu cheguei... Mas eu tinha noção do serviço público. Minha mãe é professora aposentada do município, do estado, então eu ia para a festa no colégio dela, então eu tinha bem noção, né? Mas a universidade é diferente, né? E aí era um pouco assustado, assim, né? Eu lembro que quando eu chego, e me admiro assim, nossa, tem elevador aqui, que era o resultado, inclusive, né? Até onde eu sei, eu não acompanhei mas do Vitor Vasconcelos, né? O estudante cadeirante que tinha aqui. Eu disse, nossa, tem elevador? Nunca estudei em colégio com elevador, né? E aqui tem, mas é um desafio de inclusão e acessibilidade da universidade, né? Eu fico pensando assim, os colégios que eu estudei particulares não tinham estudantes cadeirantes, ou será que não tinha como receber estudantes cadeirantes? Assim, a universidade pública teve de se adaptar, né? Talvez até com menos condições, com menos recursos, mas ela teve de se adaptar para isso. Eu lembro quando eu cheguei, tinha um colega de colégio que estava aqui também, ele também com o olhar meio perdido, o que é isso aqui que está acontecendo, né? O Ayrton, que ele fazia publicidade nessa época,
já tinha sido criado, acho que era a terceira turma que estava na publicidade, isso era 2000. Eu gosto de dizer que eu sou como tinha entrada semestral, né, eu era do 2000.1, tinha o 2000.2, eu digo, nós somos as últimas turmas do século XX, né, e no que a gente chegava, né, e teve a recepção, era aqui no estúdio de TV, que assim, na época era aqui em cima de onde a gente está. E aí eu lembro do pessoal dizendo, olha, aqui tem vazamento, tem o que quando chove, porque o prédio tem não sei o que, assim e tal. E a gente, E tinha muito professor substituto, que aí já era o segundo governo Fernando Henrique, que foi o que teve mais restrições ainda. O Brasil vinha numa crise que começou em 99 e tal, então não tinha concurso para professor, era só para substituto. E as pessoas ficaram... Eu lembro o pessoal da minha turma, e uma coisa que me chamou a atenção em relação à escola particular que eu estudava, era um ambiente muito mais diverso. Inclusive do ponto de vista de orientação sexual, né? Você viu uma diversidade que, eu não sei se era reprimida no colégio, enfim, mas você não via aquela diversidade. Ainda não tinha as cotas, então a gente tinha algumas pessoas que não eram brancas, mas tinham um predomínio de brancos ainda, mas era mais diverso do que na escola. E tinha pessoas que vinham de escola pública, tinham pessoas de diferentes faixas etárias. Eu lembro que tinha um estudante, era o Pardal, que eu conhecia ele porque ele era amigo dos meus pais, de movimento de igreja e tudo, e ele tinha sido estudante no começo da década de 80 e tinha sido jubilado e tinha reaberto matrícula via judicial muitos anos depois. Então estava eu aqui estudando com uma pessoa da faixa etária mais ou menos dos meus pais. Então era uma coisa que na escola você não convive com isso, né? Tinha diferentes realidades, diferentes formações. E às vezes tinha, assim, pessoa que não era tão mais velha, mas assim, alguém 2 anos mais velho, mas assim, nessa faixa ali de 17 anos, 2 anos, o nível de maturidade é bem diferente, né? Então era uma realidade que fazia a cabeça explodir, às vezes, em algumas coisas. E, poxa, de amizades, assim, grandes amizades que carrego até hoje na vida, né? Então foi realmente muito transformador. Esses últimos depoimentos de vocês me emocionam muito, porque fortalece o que a gente vem dizendo aqui desde o começo, né? Que a questão do humano, né? Dessas relações, elas vão fortalecendo o curso, né? Não é à toa que a maioria dos nossos amigos até hoje acaba sendo jornalista, a gente, né, se cria laços, e cria laços também, inclusive, com o espaço que a gente vive, que mesmo com qualquer dificuldade, todos somos apaixonados pelo CH, né? O Benfica, 13 de maio, vinha da Universidade de Carapinima. Então, teve um momento também, na efervescente década de vocês, que foi o período que o Benfica passou por muitas mudanças, porque quando ocorreu o início do metrô, o início da construção do Metrofó, e a inauguração também do Shopping Benfica. No que esses fatores impactaram o Centro de Humanidades e a rotina de vocês? Deu tempo de impactar? Eu fui estagiária da DUFSE e depois o meu primeiro emprego de carteira assinada foi no Sintupse, e que eram as duas entidades que ficavam aqui pertinho, no corredor, né, que foi afetado pela construção do Metrofó. Então, o campus teve um pedaço ali que foi comido, né? Justamente onde ficava o Sintufse, Isso. Então, sim, aí eles mudaram a sede. E aí eu tinha acabado de terminar a graduação. E aí eles, como eu tinha sido estagiária da DUFSE, eles fizeram uma seleção e, enfim, eu ter sido estagiária da DUFSE me ajudou a conseguir a vaga no Sintupse, né? E eles mudaram a sede por causa disso, né? E acabou ficando ali em frente à Praça da Gentilândia. E aí o Benfica foi... Assim, não tinha... Antes do Benfica, não tinha nenhum empreendimento comercial, assim, né? Nenhum shopping aqui por perto. A gente usufruía, assim, de praça de alimentação e tal, mas no aspecto cultural e tal, eu já estava um pouco... Já tinha saído da graduação, né? E então... eu imagino que foi muito tempo de obra,
né? Foi bastante tempo, desapropriação, essas coisas demandam um tempo, né? Mas eu não vivi muito essa mudança enquanto aluna. Eu já tinha saído da graduação quando o shopping inaugurou e quando o Sintufse foi pro outro lado do Benfica. Não, a obra do metrô caiu em cheio na minha cabeça, né? Não literalmente, porque teve umas salas na época que tiveram problemas afetadas pelas obras e tal, foi uma confusão enorme. Lembro. Enfim, tinha barulho também das obras, foi... E influenciou, inclusive, academicamente, que a primeira reportagem que eu fiz na vida, na cadeira do Agostinho, foi sobre o Metrofor. E eu lembro que eu fui entrevistar o diretor do Metrofor na época, e ele dizia que a previsão era para a obra ser inaugurada no fim de 2002. Né? E aí, eu me formei em abril de 2004, a previsão era dezembro de 2003, e eu lembro que eu pensei assim, nessa época, eu disse, rapaz, infelizmente eu só vou um ano de metrô para a faculdade, né? Porque eu morava ali no Jardim América, e aí era mais ou menos o percurso do ônibus, dava para eu ir de metrô, mas eu não fui um dia, na verdade, com o metrô levou 10 anos a mais para começar a rodar de fato, né? Então, mas eu pensava assim, só vai ser um ano e tal, que eu vou... Eu lamentando, só vou ter um ano, né, que eu podia ir para a faculdade de metrô e tal. Não rolou. Mas era um impacto enorme, porque a Carapinima ficou... Então, todo o fluxo de ônibus ali foi interrompido, porque muito ônibus que passa por aqui, né? Foi tudo desviado, então era meio caótico aquilo ali tudo. E no meio disso tudo, eu não sei como é que era antes do Shopping Benfica, mas o Shopping Benfica ele acabava sendo um desafogo, porque, como eu falei, tinha muita cadeira que ficava sem professor e tal. Aí, nos buracos que tinha nas aulas, a gente às vezes ia para o Pitombeira, para outras coisas assim, mas ia muito no Shopping Benfica, né? Lá, vamos passar um tempo e tal, esperando enquanto dá o tempo da outra aula, viu? Um filme, sei lá, alguma coisa assim. E tinha algumas coisas, tipo, foi marcante, acabou nesse período, que é meio que algo que está em desuso, aquele perfil de livraria, a livraria Lua Nova. Sim. Que tinha um período que era uma livraria que tinha um conteúdo pra gente de comunicação, tinha muita coisa rica, muita coisa interessante. Então, acabava que você fazer universitário acaba interferindo nesse ecossistema todo ao redor. Por exemplo, a pracinha da Gentilândia, né? Que a gente ia lá comer pratinho. Eu já falei muito de pratinho hoje, né? Mas era uma parte, assim, ia lá na praça. Eu tenho uma relação muito grande com a Gentilândia. Meu pai nasceu na Gentilândia, tem uma tia minha aqui na casa que meu pai nasceu. Até hoje mora lá, ali, do lado da praça. Então, eu conhecia aquilo ali tudo. Eu de criança, né? O primeiro sorvete que eu tomei era ali na Castelinho, que existia aquela sorveteria que havia por ali. Então, tudo é muito familiar para mim ali, né? Então, esse convívio era muito bacana, assim, tá por ali. Sempre foi muito... A universidade era uma parte desse convívio, né? Você não... Isso é muito diferente do processo da escola particular que a gente fala, né? Que não vai ter ninguém lhe botando para dentro da sala de aula e tal. Então, se você não tiver o compromisso, a responsabilidade já típico de quem está entrando na vida adulta, ninguém vai lhe empurrar para dentro, não. E não é só você chega ali, entra, assiste a aula e sai, né? Tem um convívio ali com tudo aquilo que eu acho que é uma parte importante da formação como gente mesmo, né? Por isso que a gente fala de relações que a gente leva para a vida muito tempo depois. É verdade, é verdade. É exatamente a minha próxima pergunta caminha por isso daí, que ao olhar para a trajetória de vocês, qual legado acreditam que a formação em comunicação social da UFC deixou? Tá aí. Isso aqui é o UFC. Eita. Olha, eu acho que não tem como esquecer da questão ética. Eu acho que é alicerce para tudo que a gente vai fazer na vida pessoal, profissional. E eu tive parâmetros muito relevantes aqui, né? Eu fui, durante um tempo, estagiária da produção do Rádio Debate. E quem apresentava o Rádio Debate era Agostinho Gosson. E quando ele passava um carão... Era um carão, assim, didático. E aí, teve uma vez... Era assim, eu fazia o roteiro, imprimia na Dufse e ia mais ou menos perto do horário do programa lá para a Rádio Universitária. E aí, um bendito dia, eram 2 autores de livros, e um deles de um livro, e um deles ia ser entrevistado.
E, de última hora, teve um imprevisto e quem veio foi o outro autor. E na correria, assim, né, ao vivo e tal, o rapaz me disse o nome e eu entendi o sobrenome errado. E risquei no roteiro, porque teve uma mudança, e escrevi o sobrenome errado. Eu levei um carão ao vivo. Ao vivo, que eu nunca esqueci. Como troca o sobrenome e tal, sabe? E eu, pode... Assim, se eu precisar perguntar 15 vezes, por favor, Erilene Firmino, Firmino, tá, sabe, assim, questões de precisão, jamais errar o nome de um entrevistado, isso é básico, como é que, sabe? Então, mas assim, depois ele amansava um pouquinho, mas, poxa vida, isso aí, né, inadmissível, por favor, não se faz isso, checar sempre, né, cuidado, respeito com o entrevistado, chegar antes, se tivesse chegado antes, tinha checado mais vezes, sabe? Então, assim, são momentos, às vezes, duros, mas necessários de formação mesmo, assim. Poxa vida, o respeito que ele conseguia com os entrevistados, com as pessoas que participavam ali, a atenção que ele dava, era um exemplo constante, cotidiano. E aquele procedimento vinha de uma série de regras que ele se impunha, né? De estudar antes, de pesquisar, de tratar com gentileza e com respeito do mais alto escalão ao mais simples funcionário da rádio. Então, assim, a gente aprende pelo exemplo, né? E eu tive tantos bons exemplos aqui que são inesquecíveis, né? Então, eu lembro que muito verde, assim, eu era repórter, o Walter me mandou entrevistar Paulo Bonavides. Eu saí tremendo da redação, meu Deus, como é que eu, com 20 e poucos anos, que estatura eu tenho para entrevistar Paulo Bonavides, meu Deus do céu. E aí fiquei lembrando das coisas que Agostinho e Ronaldinho me ensinaram. E aí, assim, fui nervosa, tremendo, mas fui e cheguei lá, ele foi a humildade em pessoa também, né? E viu que eu era muito jovem na época e ficou assim, você entendeu isso? Mas não de um jeito pedante, mas realmente se certificando se eu estava alcançando o raciocínio, estava entendendo as respostas. Então, assim, eu acho que eu não tenho um episódio só, mas são vários exemplos e várias vivências de diversos professores, de diversos momentos na sala de aula e de forma mais prática também, sobre como ser ético, como ser cuidadosa com a informação, faz a diferença no final das contas. Isso aí. Não, com certeza, acho que isso é o central, né? Assim, obviamente que a formação que eu tenho aqui hoje garante que eu pague os boletos, né? Alguns atrasos, às vezes, mas assim, o sustento e pagar os boletos, se não fosse assim, provavelmente seria de outra forma, né, e tal. Então, acho que mais do que o ganha-pão especificamente, assim, tem um aspecto de formação como ser humano mesmo, né, de como você vê o mundo, né. É uma fase, entrei aqui com 17 anos, né, então você está ali numa fase que está tudo em deslocamento, tudo em transformação, assim, e a gente definindo quem a gente é mesmo, né? Então, acho que os professores que eu tive, eles tinham muito essa compreensão, né? Nem, como eu falei, nem todo mundo da mesma faixa etária, mas com a noção que eles estavam ensinando muito mais do que a fazer jornalismo, né? Mas num processo de formação muito profundo, né? E são pessoas que são referências muito além do que quando a gente está fazendo lead ali e tal. E ao mesmo tempo, né, no fazer do jornalismo, a gente, às vezes, é muito fácil você estar ali maquinalmente fazendo e reproduzindo hoje, amanhã e tal. E até estar aqui é bom porque quando você relembra o que a gente ouviu naquelas salas de aula e a gente volta a alguns fundamentos, e isso é
é muito rico, assim, do ponto de vista humano. Esse lugar aqui, assim, foi muito importante para mim, pelos professores e pelas pessoas, né, que pelos os professores também são pessoas, né? Alguns às vezes esquecem, eu sou filho de professora, mas assim, pelos colegas, estudantes, né, que poxa, assim, alguns que estão aqui, né? Eu falei do Magela, a Glícia Pontes, que está na publicidade, né? Que são amigos meus para a vida, mas um monte de gente. Nossa, se eu fosse citar todo mundo. E o Robson, que entrou quando eu estava já perto de sair, a gente foi conviver mais para frente, trabalhou junto, enfim. A Nayana, que foi da minha turma. Enfim, eu acho que pessoas que a gente leva para a vida mesmo. E aí, sei lá, 25 anos depois que eu saí daqui, são pessoas ainda de referência do convívio, de tudo. Então, caramba, a quantidade de coisas que esse sexagenário curso deu para mim, assim, não tenho como agradecer, e muitos aplausos para ele. Meu Deus. Aqui era o estúdio de rádio, e aí tinha a Márcia Vidal também, Sim. que foi a minha primeira bolsa de iniciação científica foi com ela, e depois ela foi minha orientadora do mestrado. Também foi uma referência importante para mim. Pois é, a Nayana hoje é minha orientadora no mestrado e também acabei de fazer estou fazendo disciplina com a Márcia Vidal, a linha do tempo mesmo, né? Uma linha do tempo mesmo. E, então, em termos comparativos e vislumbrando o futuro do jornalismo, o que vocês consideram ser fundamental hoje a um estudante de jornalismo, especialmente em universidades públicas, feito a UFC? Olha, é difícil falar assim de ver um caminho, porque a gente mesmo às vezes fica se perguntando, nossa, é isso mesmo? É uma profissão, eu acho, em que a gente frequentemente é colocado diante de dilemas éticos, enfim. E esse alicerce que veio daqui, eu não sabia com 20 anos o quão ele seria importante, sabe? Então, aproveitem esse momento de fato, né? Assim, vivam esse momento de uma forma realmente a tentar absorver o que for possível de conhecimento e a não parar de aprender, né? Assim, a continuar estudando. Eu decidi, com quase 40 anos, voltar para a universidade para fazer mestrado. E aí, na época, eu sei que algumas pessoas não disseram na minha frente, mas disseram, para que isso? Sabe? Assim, assim, era o meu caminho que eu achava que devia seguir naquele período, porque eu estava me sentindo meio... Poxa, eu passei tanto tempo em redação, eu acho que é hora de investir um pouco mais na formação. Claro que nem toda formação tem que ser acadêmica e não necessariamente você vai precisar estar na academia para aprender, mas eu estava sentindo falta de ter algo mais direcionado, de ter um momento mais olhar para pesquisar e para estudar, e voltar me fez muito bem, e eu acho que fez muito bem a profissional que eu sou hoje. E aí é muito bom encontrar o UFC de portas abertas para profissionais de todas as idades. Você, que foi minha colega de redação, está aqui de novo e teve como professora substituta. E essa troca, esse caldo, essa mistura, ele é muito rica para quem vem e para quem está aqui como estudante de graduação. Então, é isso. Vivam isso com a intensidade que merece, porque realmente vira algo que é basilar para a formação, para a vida, né? É isso mesmo. É isso, assim. A universidade, ela eu sei que nem todo mundo tem condição de viver com intensidade tudo que a universidade propicia, né? Demandas e trabalho, conciliar, muitas vezes isso não é simples. Mas, na medida que é possível, essa vivência intensa aqui, né? E acho que, assim, estudante de jornalismo, eu acho que acho que hoje precisa, daquilo que sempre precisou, né? Eu acho que o jornalismo,
é romântico e piegas, mas eu acho que quem vai para o jornalismo tem que querer mudar o mundo e mudar as coisas. Provavelmente não vai conseguir, mas tem que ter pelo menos esse horizonte. E acho que tem que gostar de gente para fazer jornalismo, porque não precisa ser, eu digo, não precisa gostar de estar no meio de multidão e nem ser extrovertido. Eu sou super tímido, mas a gente acaba tendo que conversar com muita gente e contar a história de muita gente. Eu acho que tem de ser curioso e tem que gostar de contar a história, né? de saber as histórias e de contar de forma mais verdadeira, no sentido não só da informação estar correta, que é o fundamento, mas de ser leal àquilo que é a história daquelas pessoas que a gente está contando. Eu acho que isso é um fundamento para quem quer. A gente acho que no jornalismo não sabe disso, né? A gente vai descobrindo na trajetória, né? Mas acho que são coisas que são importantes. Chegamos ao fim do 4º episódio do nosso podcast Jornalismo UFC 60 anos. Nossa imensa gratidão aos nossos convidados, Érico Firmo e Cris Bonfim, por oferecerem suas memórias e compartilharem suas vivências. Foi um momento de muita troca, de muita contação de história e de gente, e por isso tão emocionante. Esse podcast é parte das comemorações pelos 60 anos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Nossos agradecimentos também à nossa equipe maravilhosa. Na produção, nosso estudante Camille Andrade. Na captura do áudio, Manuel Honorato. Na direção de imagem, Guilherme Smith. Na captura da imagem, Camille Andrade, Guilherme Brito e Yara Lemos. Na edição final, nosso estudante Rafael Feliciano. E na coordenação geral, Robson Braga. Até nosso próximo episódio. E no próximo episódio, seguimos na linha do tempo e vamos conhecer os caminhos trilhados, desta vez entre os anos de 2005 e 2014. E vai ser muito bom. Até lá!